Fala galera, beleza? Mais uma vez, muito obrigado por retornar aqui ao meu canal. Você que está chegando, já deixa aquele like esperto aqui no vídeo para ajudar bastante o canal. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Você que quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram, Algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. No Twitter a mesma coisa, Algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. Retornando aqui depois de um longo e tenebroso inverno com o nosso comentário sem freio. E o tema é um assunto para lá de polêmico. Um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional e está na Casa Legislativa, na Câmara dos Deputados, que é a regulamentação da transformação dos clubes em empresas. Muita gente falando a respeito dessa circunstância, há quem seja a favor, há quem seja contra, alguns acham que será salvação para os clubes endividados, outros acham que aí sim será a perdição dos clubes. Quem tem razão e quem não tem razão nessa história? Vou esmiuçar esta situação toda para vocês. Assista o vídeo, peço que você assista até o final e, é claro, ao final também emita a sua opinião, deixe o seu comentário aqui mesmo no vídeo para que possamos aprimorar o nosso trabalho. Portanto, nesse comentário sem freio eu falo a respeito desta circunstância que já é prevista desde a promulgação da Lei Pelé, lá atrás, no final dos anos 90, a possibilidade da transformação dos clubes em empresa. Ninguém sabia mais ou menos como fazer esta história, mas muita gente queria, principalmente pelo fato de que, como uma empresa, os clubes poderiam abrir seu capital para o investimento, seja ele interno ou até mesmo de dinheiro de fora, né, de capital estrangeiro. Alguns clubes da Europa fizeram isso, como o Chelsea, por exemplo, e subiram absurdamente de patamar. E muito clube brasileiro ficou de olho nessa história, alguns tentaram ensaiar esta circunstância, mas a verdade é que nenhum deles acabou sendo bem sucedido. Todas as iniciativas para a transformação em clube e empresa acabaram degringolando, seja pela resistência interna, afinal de contas é difícil para os associados de um clube, né, de uma associação desportiva, terem essa noção de que, a partir do momento que o clube se torna empresa, ele está admitindo que pode ter um dono, né, e que passa a ter fins lucrativos. Então, existe toda esta situação. E pela própria situação de que é necessária uma mudança estatutária dentro dos próprios clubes. E aí os associados, conselheiros, acabaram prevalecendo nesta situação pelo fato de serem, né, os chamados amadores, de impedirem a profissionalização dos clubes e dessa forma também impedirem a interferência externa, né? Muitos associados, principalmente os conselheiros, consideram-se donos do clube. Então existe essa resistência, né, que faz parte da cultura do futebol brasileiro para a transformação dos clubes em empresas. Mas agora não tem escapatória. O governo federal quer esta transformação, incentiva esta transformação, porque entende que os clubes há muito tempo não praticam mais a chamada filantropia e não tem apenas na questão social a sua primazia, não tem apenas na questão social o seu objetivo, né? Os clubes hoje ganham dinheiro e muito dinheiro, seja com direitos de transmissão pela televisão, seja com sócio torcedor ou ainda com venda de atletas, né? Nunca se ganhou tanto dinheiro com venda de jogadores no Brasil, né? Os valores astronômicos e completamente inflacionados na transferência e negociação de jogadores em todo o mundo acabou gerando no Brasil um grande fluxo de dinheiro. E lógico que o governo federal está de olho nisso. Para se ter uma ideia, os clubes não pagam imposto de renda de pessoa jurídica. Toda empresa, embora os clubes sejam, né, vamos dizer, pessoa jurídica de direito privado, tenham CNPJ, eles não pagam imposto de renda nessas transações. E o governo quer que eles paguem, porque a movimentação tem sido bilionária neste sentido. A Receita Federal chegou a notificar alguns clubes. Corinthians, por exemplo, chegou a ser notificado de que teria que pagar quase 500 milhões de reais em encargos. Óbvio que os clubes se uniram
para impedir que isto aconteça. E, portanto, existe essa queda de braços, está sendo intermediada pela Confederação Brasileira de Futebol, diversas reuniões já foram feitas e o texto também já foi modificado diversas vezes. E onde o Flamengo entra nessa história? Primeiro, o Flamengo já está saneado financeiramente, passou por um processo de austeridade financeira, conseguiu sua reestruturação administrativa e, embora não seja propriamente uma empresa, ele é gerido de forma profissional, ele é gerido como tal, mas não necessitou de fazer essa transição, de se tornar uma empresa propriamente dita. O Flamengo continua sendo uma associação desportiva, continua sendo um clube associativo e quer permanecer como tal. Então, para o Flamengo, existia uma certa obrigatoriedade, ou o governo federal queria que houvesse a obrigatoriedade dos clubes se transformarem em empresa. Para o Flamengo, isso não interessa. Então, o Flamengo se mantinha como ferrenho opositor do projeto que está em tramitação. Outra circunstância, o governo quer que os clubes, mesmo aqueles que não se transformem em empresa, passem a ser taxados, passem a pagar tributos, entre os quais o imposto de renda de pessoa jurídica, entre outras circunstâncias. O Flamengo é terminantemente contra, porque ele alega, por exemplo, que tem um papel social importantíssimo e tem, ao manter em seu quadro associativo, prática de esportes olímpicos, esportes que, ao contrário do futebol, não são superavitários, não têm receita própria. O Flamengo gasta dinheiro para formar atletas nessas modalidades e para manter um departamento dessas modalidades e participar também das diversas competições. Então, justamente por isso, por esse papel social, o Flamengo acha que deve continuar sem pagar impostos e tem eco também em outros clubes do futebol brasileiro. O relator do projeto de lei para a regulamentação desta transição dos clubes em empresa, o deputado federal Pedro Paulo, do DEM do Rio de Janeiro, recuou e refez este texto no sentido de uma transição, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Seria algo que ele chamou de isenção condicionada. O que seria isso? Clubes que mantêm a sua saúde financeira, ou seja, que não extrapolam em seus gastos e não aumentam suas dívidas, estariam isentos, permaneceriam isentos de pagar tributos, a menos que incorressem em situações, por exemplo, deixassem de pagar o refis. Existe o refinanciamento fiscal, do qual inclusive o Flamengo faz parte e paga religiosamente em dia as suas parcelas mensais, no que diz respeito ao abatimento da dívida fiscal, da dívida que o Flamengo tem com o governo federal por diversos aspectos e administrações anteriores que deixaram de pagar recolhimento de INSS, FGTS, questões trabalhistas e também dívidas com o governo federal de diversos moldes. Então o Flamengo está em dia e o Flamengo, teoricamente, esse texto sendo aprovado sem modificação, continuaria isento de pagar esses tributos. E existem outras circunstâncias. Alguns clubes já estão de olho nesta circunstância, porque, como empresas, os clubes eles podem abrir capital no mercado de ações. Eles podem vender ações, ou seja, fatiar a participação acionária desses clubes como empresas e atrair, portanto, o capital. Botafogo, por exemplo, está de olho nisso. Os irmãos Moreira Salles, que são botafoguenses fanáticos, eles têm o sonho de se tornarem donos do Botafogo, de comprar o Botafogo. Para quem não sabe, os irmãos Moreira Salles, eles são os principais acionistas do grupo Itaú Unibanco, um dos maiores bancos privados do país. Se eu não me engano, é o segundo maior banco privado do país e um dos maiores bancos aqui do Brasil. Imagina, por exemplo, entrando uma grande soma de dinheiro no Botafogo, no sentido de que o Botafogo possa equacionar não somente as suas dívidas, mas ainda investir no futebol e fazer um grande time para brigar diretamente por títulos de expressão como Brasileiro, Copa do Brasil e até mesmo Libertadores da América. É nisso que o Botafogo está de olho. Mas também esses clubes que estão mega endividados têm que tomar cuidado com outra situação. A partir do momento que os clubes se tornarem empresas, eles podem falir.
Hoje, um clube não abre falência. Por maior que seja a sua dívida, um credor não pode pedir a dissolução, né? Não pode decretar o estado de insolvência de um clube, de uma empresa, sim. Quando o Botafogo passou ali o auge de sua crise, que foi em 2014, e muita gente dizendo que o Botafogo poderia fechar as portas, eu conversei com um economista especializado na gestão administrativa de clubes de futebol. E ele foi enfático: o Botafogo não iria falir naquela circunstância. Sim, pelo simples fato de que é um clube de futebol. Um clube de futebol, ele não abre falência, ele pode encerrar as suas atividades. Se houver um estrangulamento financeiro tal que o clube não consiga mais honrar seus compromissos e não consiga realizar situações básicas, como, por exemplo, situações básicas de operacionalidade, como, por exemplo, conta d'água, né, para abastecimento de água, ou pagar conta de energia, ou mesmo conseguir manter a qualidade do gramado para que os seus jogadores e a comissão técnica possam efetuar os treinamentos diários. A partir do momento que um clube não consegue sequer manter a sua atividade diária, aí sim, ele estará afadado a fechar as portas. Mas, enquanto isso não acontecer, o clube pode até se endividar ainda mais. Aí vai correr no fato de que pode perder jogadores, pode perder patrimônio, mas ainda assim o clube vai continuar existindo. Qualquer empresa cuja dívida ultrapassar o seu patrimônio, ultrapassar o seu valor de mercado e a sua receita anual ainda, incluindo aí o capital de giro, pode ter certeza que essa empresa, ela fecha as portas. O credor, ele pode pedir a falência desta empresa, pode executar a dívida desta empresa. E aí, esta empresa abre concordata. Então, isso pode passar a acontecer com os clubes. Outra situação também que o governo está de olho. Os clubes têm feito uma espécie de burla de questões trabalhistas, isso há muito tempo. O que eles fazem? Quando eles contratam um jogador que recebe um salário muito elevado, eles pagam uma pequena percentagem dentro desse contrato da CLT e o restante eles chamam de direito de imagem. Por que isso? Porque os encargos trabalhistas para o empregador no Brasil são muito altos. Mesmo com a reforma recente que aconteceu em 2017, ainda assim os encargos trabalhistas continuam sendo muito pesados. De maneira que um empregador, para contratar um empregado, ele paga, além desse salário, quase um salário a mais somente de encargos. E aí entra recolhimento de INSS, depósito de FGTS e por aí vai. O que o clube faz? Paga no direito de imagem. No direito de imagem há apenas a obrigação do recolhimento do imposto de renda na fonte. Se eu não me engano, a alíquota é de 27,5%. Portanto, né, um jogador que recebe 100 mil reais, o clube, se fosse pagar esses 100 mil reais na CLT em carteira, teria que pagar cerca de 90 mil reais somente de encargo. Esse mesmo jogador que recebe 100 mil reais, mas são 100 mil reais de direito de imagem, o clube terá que pagar 27.500 reais de impostos, né, para pagar, portanto, esse valor ao atleta, ou recolher, né, no sentido de impostos. Então, para você ter um balanço, e aí o que acontece? O clube bota lá na carteira que o jogador recebe 3 mil e aí 97 mil reais o jogador recebe de direito de imagem. Então, o clube se transformando em empresa, isso não vai mais poder acontecer. Isso não acontece mais. Então, o governo também está de olho nessas circunstâncias. Até porque isso gera uma insegurança jurídica absurda, porque o clube não paga salário, aí o jogador entra na justiça, o clube alega que o salário era muito inferior àquilo que o jogador está pedindo, o jogador entra na justiça alegando que o direito de imagem fazia parte do salário e faz, já existe o entendimento jurídico, a Justiça do Trabalho já entende, já existe jurisprudência de que direito de imagem é parte do salário. Então, no final das contas, o clube acaba sendo obrigado a pagar aquilo que pede o jogador. O Flamengo teve que entrar em acordo, por exemplo, com relação ao que o Ronaldinho Gaúcho estava pedindo quando da sua passagem pelo rubro-negro. Então, para que isso deixe de acontecer, existe realmente essa exigência. Mas não será mais exigência. O governo vai estabelecer normas, vai estabelecer uma regulamentação, né, uma série de
obrigações que o clube terá que fazer para poder se adequar nesta circunstância, para poder se transformar em empresa. E aí haverá uma série de facilidades, entre as quais, como empresa, o clube poderá fazer financiamentos. O clube pode receber, desde que, lógico, tenha CND, né, não tenha dívidas fiscais, o clube pode receber dinheiro de bancos do governo, bancos de desenvolvimento, como é o caso do BNDES. Um clube pode, por exemplo, abrir uma linha de financiamento no BNDES, receber uma soma em dinheiro para fazer investimentos, por exemplo, de ordem estrutural, como a construção de um CT, e não necessitar apenas de fazer vaquinha entre torcedores, de conseguir uma parceria com a iniciativa privada, ou mesmo de chegar um mecenas, né, um torcedor que tenha muito dinheiro e queira bancar o pagamento, né, a construção de um CT. O clube pode simplesmente chegar no BNDES, apresentar esse projeto, o BNDES empresta dinheiro e o clube pode pagar em 10 ou até 20 anos. Então, mas para isso, ele vai ter que se transformar em empresa. E, logicamente, existe todo um temor pelo fato de que o futebol brasileiro se torne um balcão de negócios. Mas o governo acredita que, depois deste processo, o futebol brasileiro pode ganhar credibilidade. Até porque, hoje, as frações em dinheiro, principalmente no que diz respeito a anúncios e patrocínios, são bem inferiores com o que é praticado, por exemplo, na Europa. Grandes somas aos seus principais clubes, principalmente os do G14, né? Aqui no Brasil, muito pouca gente investe no futebol porque existe uma insegurança muito grande, a crise de credibilidade. A gente vê o que está acontecendo, por exemplo, no Cruzeiro, que está sendo investigado, fora clubes que são devedores contumazes e ainda clubes que não têm transparência, né? Clubes que não fazem, né, a publicação de seus demonstrativos contábeis de maneira periódica. E isso tudo acaba atrapalhando. O governo e a própria CBF acreditam que, havendo uma regulamentação, os clubes tendo que obedecer uma regulamentação federal, né? E isso acontecendo de uma maneira bastante transparente, pode inclusive aumentar o cenário de credibilidade, de estabilidade do futebol brasileiro e que isso venha a atrair capital, né? Não somente no sentido de que quem queira comprar os clubes, mas no sentido também de quem queira anunciar, de quem queira patrocinar, quem queira associar a sua marca aos clubes de futebol, estampar a sua marca nos uniformes dos clubes de futebol. O valor que o Flamengo recebe, por exemplo, é um valor, vamos dizer assim, entre os maiores do futebol brasileiro? Sim, mas existe o consenso de que é um valor muito aquém daquilo que o Flamengo poderia lucrar em comparação com clubes da Europa, e não digo nem os clubes grandes da Europa, mas até mesmo os clubes médios, né? Flamengo, depois desse recuo do governo, né, dos deputados que fazem parte, né, dessa comissão que elabora o projeto de lei para a transformação dos clubes em empresa, o Flamengo já não é mais opositor ferrenho. O Flamengo ainda tem uns pontos que acha que ainda precisam de ajustes, mas já começa a ver com bons olhos todo esse processo. Existe toda uma agilidade, existe uma pressa, inclusive, no Congresso Nacional. Querem, por exemplo, que já na primeira quinzena do próximo mês, este projeto de lei passe por votação na Câmara dos Deputados e, em sendo aprovado, seja conduzido para o Senado Federal, para aí sim, sendo feita a aprovação, haja a sanção do presidente Jair Bolsonaro e a lei já passe a entrar em vigor. Espero ter sido claro. Se não fui, você pode se manifestar aqui nos comentários pedindo maiores esclarecimentos. Você que discorda em algum ponto, ou se eu falei besteira, afinal de contas eu não sou economista, né? Não entendo profundamente de área fiscal. Também pode deixar o seu comentário. E é claro, não sai se deixar o seu joinha, né? Seu like é muito importante aqui para o vídeo. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e assinale o sininho de notificação. Não vai embora não, ainda há muitos outros comentários sem freio, ainda há também o quadro tudo sobre o Flamengo, ainda há vídeos até sobre Cartola, os meus gols narrados. Passei aqui pelo canal e usufrua deste conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas você pode me reencontrar em algum outro vídeo, seja no comentário sem freio ou em outro quadro aqui presente. Forte abraço!